Olha, e nós sabemos que a baixa umidade do ar afeta a nossa pele, a garganta, mas você já ouviu falar na doença do olho seco? Pois é, ela é causada pelo clima seco, pela fumaça, ar-condicionado, excesso de telas que a gente usa no nosso dia a dia, situações que a partir de agora nós vamos esclarecer, vamos tentar entender o que pode melhorar com a doutora Mônica Alves, ela que é oftalmologista. Boa noite, doutora Mônica, seja bem-vinda. Boa noite, Eli. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje para celebrar o Julho Turquesa, que é o mês de conscientização sobre olho seco, e falar um pouquinho sobre essa doença. A gente chama de olho seco, doutora Mônica, mas é porque ele não é lubrificado naturalmente? Eu acho que travou aí Mas a gente já vai conversar. Pronto, voltou, doutora Mônica, a senhora me ouve? Oi, eu ouço. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente. Eu Amém. perguntava para a senhora, doutora Mônica, se a gente chama assim de olho seco, porque ele não consegue lubrificar naturalmente, a gente tem que usar um artifício para lubrificar o olho? Não, na verdade, a gente tem a melhor das substâncias para lubrificar os nossos olhos, que são as lágrimas. As lágrimas têm uma composição super complexa e super completa para nutrir e proteger a superfície dos nossos olhos. Então, se essa superfície está saudável, e se as lágrimas estão nessa composição ideal, a gente não precisa de nenhuma suplementação. Isso acontece quando a gente pisca e não sente desconforto nos olhos, quando a nossa visão está nítida, clara. Então, nessas situações, né, de saúde ocular, a gente realmente não precisa pingar nada, a natureza, os nossos olhos estão fazendo tudo por isso. Se, por outro lado, a gente começa a ter sintomas de ressecamento, desconforto, olho vermelho, coceira, intolerância a alguns ambientes, como por exemplo o ar-condicionado, aí alguma coisa está acontecendo e a gente precisa entender a composição das lágrimas, precisa entender o que está acontecendo na superfície e tratar de forma adequada. O olho seco, estar com o olho seco já provoca naturalmente um ressecamento lá na área que irrita, né, de alguma forma? Sim, é uma das condições oculares mais prevalentes e os sintomas, quando muito graves, eles chegam a ter um impacto muito importante na qualidade de vida dos pacientes. Então, sentir que o olho está seco é porque alguma coisa não está legal, assim, é um sinal de alerta importante que a gente tem que estar atento. A visão, de alguma forma, doutora Mônica, ela pode ter prejuízo, ela é afetada pelo olho seco? Sim, desde quadros leves que a gente tem, por exemplo, quando está num ambiente muito hostil à lágrima e à superfície dos olhos, como, por exemplo, trabalhando na frente de um computador, de frente para um aparelho de ar-condicionado. Então, uma situação dessa, a lágrima vai evaporar por conta de todos esses fatores que estão sendo expostos ali. Nesse caso, a visão vai flutuar, o paciente automaticamente vai piscar, vai tentar melhorar um pouco a qualidade dessa visão com o próprio ato do piscar. Porém, em pacientes com quadros graves, com essa superfície já muito ressecada, o próprio atrito constante das pálpebras na superfície da córnea vai levar a lesões que aí sim impactam de forma profunda a qualidade da visão desses pacientes. E sem tratamento, eles não vão enxergar de forma adequada. A gente está vendo aí, está mostrando para os nossos telespectadores algumas fotos de pessoas que têm sintomas aí da doença, que são essa irritação, esse vermelhidão no olho. A aparência é de quem teve uma péssima noite de sono, né, doutora Mônica? Não conseguiu pregar o olho de forma alguma e fica assim, bastante irritado e vermelho, né? Exato. Exato. O olho vermelho é um sinal de alerta importante para o olho seco e para várias outras condições, né? Dormir mal, ficar muito tempo com essa superfície exposta, atrapalha essa proteção que a lágrima dá, faz com que a superfície dos nossos olhos realmente não fique saudável. Mas outras condições que dão um sintoma parecido com esses olhos vermelhos irritados que a gente está vendo aí na tela,
também tem uma associação com o olho seco, principalmente nessa época do ano. Então, a gente está acostumado a olhar um olho vermelho e falar, isso é conjuntivite. Sim, Tanto as parece conjuntivites muito. alérgicas quanto as conjuntivites infecciosas, elas têm uma correlação muito importante com a lágrima. Por quê? Porque é a lágrima que lava os nossos olhos, que protege, que é o nosso mecanismo de defesa natural. Então, às vezes é difícil para um olho vermelho só a gente entender o que começou e o que terminou, né? Se é olho seco, se é conjuntivite alérgica, se já é um quadro infeccioso, porque o olho estava desconfortável e o paciente acabou coçando e contaminando os olhos. Mas é sim, é um sinal de alerta importante. A gente tem alguns colírios que compra na farmácia especificamente para dar aquela lubrificada, não é, no olho. A pessoa tem que ir diretamente ao médico para passar um colírio específico ou pode usar aqueles colírios só lubrificantes? O que é que a senhora recomenda? Então, idealmente, todo colírio é uma medicação, assim como todo comprimido é uma medicação também, né? Então, a gente tem o hábito de achar que, assim, só porque é um colírio eu posso pingar. Não necessariamente. Mesmo quando a gente fala de uma classe relativamente inócua, que são os lubrificantes, né, que tem uma composição que é para mimetizar, para imitar a lágrima, e teoricamente não teriam grandes contraindicações, existem indicações específicas para cada subtipo de olho seco e também para a quantidade de vezes que aquele paciente pode instilar aquela medicação. Então, colírio é medicação. Idealmente, a gente precisa passar por uma avaliação com o especialista, que é o oftalmologista, que vai indicar exatamente o que você precisa, quantas vezes você precisa pingar e fazer todas as orientações seguidas de um diagnóstico adequado. A pessoa que é diagnosticada com olho seco, ela está passando por algum momento de estresse normalmente, ou ela passa muito tempo em ambientes com ar-condicionado, ou que tem fumaça, que estimule de alguma forma que o olho fique assim ou não? E essa é uma ótima pergunta. Na verdade, existe uma lista imensa de fatores que a gente diz fatores de risco, ou seja, condições que vão levar aquele indivíduo a ter uma alteração na quantidade ou na qualidade da lágrima e os sintomas de olho seco aparecerem. Só para você ter uma ideia, no topo dessa lista de fatores de risco está o envelhecimento, está o sexo feminino, por causa da menopausa e das alterações hormonais que atrapalham a produção adequada da lágrima. Estão várias doenças sistêmicas, como as doenças reumatológicas, algumas doenças de pele, diabetes, doenças até muito frequentes na nossa população. Estão alguns medicamentos, como os ansiolíticos, os antidepressivos e os antialérgicos, que são medicações que têm como efeito colateral diminuir essa lágrima. Os colírios usados para tratar, por exemplo, o glaucoma, que é uma doença crônica, que o paciente tem que usar todo dia o colírio, o conservante de alguns desses colírios pode ser tóxico e atrapalhar a qualidade da lágrima. Alguns procedimentos e situações oculares, como o uso de lentes de contato e cirurgias, principalmente a cirurgia para correção de miopia, também são fatores de risco para olho seco. E a exposição ambiental, ambiente com ar-condicionado, baixa umidade, como a gente está vivendo nessa época do ano, o uso de telas e assim por diante. A lista é imensa. Então, tudo isso leva a gente a ter mais predisposição a ter olho seco, e é por isso que é uma condição tão frequente. E como é que é o tratamento, doutora Mônica? O tratamento vai depender da gravidade do quadro, né? Então, se a gente está falando de um olho seco leve, um paciente jovem, e esse desconforto está relacionado, por exemplo, à exposição ambiental, é a gente orientar esse paciente, né? Se está na frente do computador, lembrar de piscar, de fazer intervalos, de não ficar no computador e na frente de um aparelho de ar-condicionado, que também é um agravante. Aumentar a hidratação, colocar um umidificador no ambiente, nessas épocas em que o tempo está mais seco. E usar um lubrificante. Então, aí são os cuidados muito iniciais, desde os quadros mais leves. À medida que o paciente tem um quadro mais crônico, o atrito da pálpebra nessa superfície ressecada leva à inflamação. E a gente precisa tratar essa inflamação também. E aí vai depender da gravidade da inflamação. Pode ser com uso de colírios, com medicações sistêmicas, aí vai depender de cada quadro. Em casos mais graves, eventualmente até
procedimentos cirúrgicos podem ser necessários para evitar que esse paciente tenha complicações graves que afetam a visão. A pessoa que tem esse problema, doutora Mônica, do olho seco, ela faz o tratamento, mas pode voltar o problema? Ela sempre estará predisposta a ter a doença do olho seco ou ele é resolvido? Essa é uma frase que eu sempre falo para os meus pacientes e leva todo mundo ao susto, né? Eu falo, olha, olho seco não tem cura, tem controle, né? Então depende do fator que você tem. Isso não quer dizer que você vai usar o colírio, fazer o cuidado de higiene da pálpebra, cuidar do seu ambiente, vai ficar tudo ótimo no primeiro mês, seu sintoma melhora e depois você volta a toda essa exposição de novo, obviamente o sintoma vai voltar. No caso de doenças sistêmicas associadas, graves, já com mais difícil ainda. Tem maneira, se você deixa de cuidar, o quadro se agrava, é claro. Então, essa é uma máxima que a gente tem que falar. Olho seco não tem cura, tem controle, a gente tem que cuidar. Então, a pessoa que tem esse problema do olho seco, ela é uma pessoa que, por exemplo, não pode usar uma lente de contato? Pode, não tem nada contraindicado. A lente de contato está naquela lista imensa de fatores de risco, porque quando a gente coloca uma lente de contato, a gente separa o filme lacrimal, né? Um tanto fica para frente da lente, outro tanto fica para trás. Um tanto da água da lágrima é absorvido pelo material dessa lente. Então, é claro que interfere na qualidade da lágrima. Mas se você está com uma lente bem adaptada, se você lubrifica o seu olho, se você faz trocas frequentes, não dorme com a lente, você vai usar por longos períodos, a vida inteira, sem ter qualquer problema. Então, não é que não pode, pode. Mesmo no paciente que tem olho seco, se ele está bem compensado, a gente pode utilizar. E, em alguns casos de olho seco grave, a gente usa a lente de contato para tratar o olho seco. Porque aquela superfície está tão ressecada que a gente precisa colocar alguma coisa para proteger. E muitas vezes a gente usa lentes de contato gelatinosas para fazer esse mecanismo de proteção, como se fosse um curativo, um band-aid ali na frente da córnea. E é bom fazer também, né, doutora Mônica, o alerta para que as pessoas consultem o seu oftalmologista com uma certa frequência. Qual é a frequência que a senhora recomendaria? Uma vez no ano, dependendo da idade? Olha, é uma recomendação bem básica, assim, é o acompanhamento uma vez por ano. É óbvio que tem momentos da vida que demandam uma atenção maior. Então, por exemplo, um paciente diabético que está descompensado precisa ser olhado com mais intervalos menores, né? Um paciente que, em qualquer momento, mesmo antes da consulta pré-estabelecida, esteja com sintomas, tem que ser avaliado, e às vezes em várias ocasiões. Então, de rotina, uma vez por ano, sentiu qualquer desconforto na visão, alterações visuais ou desconforto, tem que procurar um oftalmologista e fazer o seu exame de forma rápida e regular e entender o que está acontecendo. Tudo é mais fácil de tratar quando é precoce. Com certeza, verdade. Sabendo aí um pouco antes, né, de estar já numa situação mais grave, tudo se torna mais simples. Eu queria agradecer, doutora Mônica Alves, oftalmologista, nos atendeu direto aí de Campinas, São Paulo, para falar de um assunto tão interessante, às vezes é meio negligenciado, mas que pode trazer bastante transtornos no nosso dia a dia, né? Principalmente quem tem que usar o computador com muita frequência, fica realmente bastante incomodado. Queria agradecer a sua participação, seus esclarecimentos e lhe desejar uma ótima noite. Uma ótima notícia para você e para todos os telespectadores. Foi um prazer essa conversa com vocês. Muito obrigada pelo convite.